Então vamos começar aqui com os transtornos hemodinâmicos. O que é mais importante desse capítulo, tá? Dessa unidade aqui, porque o nosso foco é já ir direto, tá? Então, o seguinte, o primeiro a ser estudado é o edema, tá? Isso aqui a gente deu de uma forma mais calma, mais tranquila durante o ano. E, pessoal, vocês não têm ideia de como vocês vão usar esse tema de edema. Em fisiopato tem edema também. Ano que vem, sêmio, vai ter edema, sabe? Vocês vão usar pro resto da vida agora, tá? E o que vocês têm que saber de edema? Vamos lá. A definição do edema, tá? Que basicamente é o acúmulo de líquido, certo? No espaço intersticial. Isso daí é o edema. Não importa o líquido, depois a gente vê o tipo de líquido. Quando esse líquido acumular em uma cavidade, certo? E aí a gente pode chamá-lo de derrame, tá? A gente vai ter o derrame pericárdico, um derrame relacionado com o abdômen, né? A ascites, né? Um hidroperitoneu, que eles chamam. Então, é a mesma coisa, um acúmulo de líquido também, tá? Então, são definições que vocês têm que saber. O tipo de líquido também é uma pergunta muito usual, tá? Para vocês diferenciarem um exudado de um traçudado, tá? Então, o exudado, muito marcante o exudado, ele é um líquido rico em proteínas, rico em restos celulares, associado a inflamações, ou seja, é algo mais patológico em relação à inflamação e tal, tem um resto de células mortas, tem uma coloração mais turva, tá? Ele não é tão transparentezinho, não, ele é mais turvo, tá? Então, lembra assim, o exudado, lembra do pulso, se te ajudar, tá? Então, lembre do pulso. E aí, tô com pulso, então o negócio tá feio, né? Então, associa assim. Tô falando que ele 100% é o pulso, mas para ajudar vocês a pensarem. E o traçudado é um líquido basicamente o contrário, tá? É um líquido mais claro, transparente, pobre em proteínas, basicamente a albumina, tá? Mas pobre em proteínas, pobre em restos celulares. Esse é o nosso traçudado, tá? Então isso daí também é importante, também é perguntado em prova, tá? Causas de um edema, basicamente é a fisiopatologia do edema. Tá? Então, se perguntar para vocês, a patogenia de um edema são essas causas aí. Tá? A etiologia de um edema são essas causas aí. É a mesma coisa. Tá? A fisiopatologia tá aí. Tá? Então, basicamente, vamos lá, bem por cima, bem rapidão. Aumento da pressão hidrostática, que é quando, sabe, aquele líquido dentro do vaso é muito forte, aquele volume está expandido. E aí, daqui a pouco começa a extravasar líquido. Paciente com insuficiência cardíaca, ele vai se enchendo e aí o líquido vai extravasando, tá? Então, aumento da pressão hidrostática. Diminuição da pressão coloidosmótica, que é o caso quando o teu paciente perde proteínas. Qual proteína, por exemplo? A albumina, certo? E aí, o que acontece? Patologias onde o teu paciente perde a proteína, no caso a albumina, que é fabricada no fígado. Então, se o teu paciente tem uma cirrose, se o teu paciente tem um câncer de fígado, ele não produz albumina. Por consequência, ele vai se inchando de líquido, tá? Outra causa dessa diminuição da pressão oncótica, no caso da perda da albumina, ou porque eu perdi na fabricação dela, que foi isso da cirrose, porque eu estou perdendo ela mesmo em excesso, assim, por via digestiva, né? O paciente está com diarreia, algum transtorno na membrana de filtração glomerular, né? Transtornos renais, e aí está indo proteína para a urina, certo? Estou perdendo proteína, essa pressão vai cair também, tá? Ou a situação onde o paciente não ingere a proteína, né? A malnutrição, tá? Em alguns pacientes que só comem, sei lá, hidratos de carbono, o guri só come macarrão, não come nada de proteína, só come farinha, como acontece aí no Brasil, no Paraguai, só come mandioca. E aí, não é que ele está perdendo, não é que o fígado dele está estragado, não, é porque ele não come mesmo, tá? Não come, tá?
Terceira causa de edema, obstrução linfática, né? A drenagem linfática tem que ser eficiente, né? Onde essa drenagem desemboca no conduto torácico, né? O principal, e aí a linfa vai se renovando e vai voltando e funciona assim, vocês sabem disso. Se eu tiver uma obstrução dessa drenagem linfática, o líquido começa a se acumular. E essa obstrução pode ser devido a um câncer, devido a um tumor, devido a uma inflamação, devido a uma patologia que vocês viram ano passado, a elefantíase. Vocês viram ano passado a elefantíase uma vez, tá? Então, ela pode causar uma obstrução linfática também, tá? Quarta causa de edema, retenção de sódio. Por que retenção de sódio? Uai, quando o sódio é retido, quem que vem junto do sódio? A água. Então, eu estou retendo sódio e água. E, por consequência, eu vou inchando, né? Então, o paciente come muito sal, tem insuficiência renal, sabe? Então, ele está reabsorvendo muito sódio, por consequência, muita água. E o quinto é a inflamação. A inflamação é fácil de lembrar, porque vocês viram durante o ano inteiro que, associado à inflamação aguda, no caso, sempre tem um quadro de edema. O órgão aumenta de tamanho, né? Tem aquele inchaço, e por aí vai. Então, é o mais fácil, inclusive, a inflamação. Tá? Essa tabela aqui vem trazendo para vocês essas causas também com alguns exemplos. Tá? E um outro conceito importante para vocês é o conceito de anasarca, onde nós temos um edema generalizado. Esse anasarca, o paciente está inteiro inchado. Tá? As pernas, o rosto, os braços, o abdômen, ele está um balão. Balão não, ele está tipo aquele mascote da Michelin, viram do pneu, né? Que é um, sei lá, um fantasminha, sei lá, um carinha de borracha inteiro inchado, né? Isso aqui é a anasarca. Então, tá? O que é mais importante aqui, gente? Conceitos. Conceito de exudado e transudado, definição de edema, derrame, anasarca e a fisiopatologia. Isso aí tudo é pergunta de prova. O que é para mostrar a fisiopatologia? Não precisa, vocês já sabem. Continuando. Ou o que vocês têm que levantar de informação? De hiperemia e congestão. Se vocês aprenderem um dos dois, o outro vai ser o contrário. Tá? Então vamos aqui primeiro. O que é uma hiperemia? A hiperemia é um processo ativo, ou seja, arterial, tá? Quando o teu tecido precisa de mais sangue. Tá? Então, é alguma situação onde o tecido precisa de mais oxigênio, e aí ele sofre uma hiperemia. Tá? As arteríolas dilatam, o fluxo é aumentado para esse local, certo? Então é um processo ativo, porque o sangue foi, e quem leva o oxigênio é um sangue arterial. Tá? Olha aqui o desenho do Robbins, ó a hiperemia. Ó. O aumento do afluxo, certo? O sangue está chegando nesse local. E quando que isso vai acontecer? Por exemplo, se vocês forem fazer uma atividade física, pega alguém aqui, ó. Deixa eu pegar alguém aqui. A Sara, por exemplo, que é bem branca. A Mariana, melhor ainda, que é super branca. Se ela for sair correr na rua, e aí ela vai ver que rapidinho ela tá com a bochecha vermelha, ela tá toda vermelha, justamente por isso. Tá sofrendo uma hiperemia. Um aumento da demanda de sangue para aquele local. Né? Porque ela está praticando uma atividade física. Fim, o exercício físico é um exemplo de hiperemia. Tá? Fica vermelho o local. Tá? Então, essa cor também é importante. É a macro de uma hiperemia, é a cor, coloração rojiza, avermelhada. E no caso, a inflamação aguda, que a gente viu inúmeras patologias com inflamação aguda, que a nossa morfologia justamente era falar assim, ó, mucosa hiperêmica, né? O que quer dizer mucosa hiperêmica? Uma mucosa vermelha, né? A inflamação aguda não era aquela avermelhada, então hiperêmica. Aí, enfim, tá? E aí, o que vocês têm que saber da hiperemia, então? Como palavra-chave, é um processo ativo, arterial, rojizo, fim, tá? Chegando o sangue, a artéria tá levando e tem uma cor vermelha. Perfeito? A congestão, pessoal, peraí que tá passando um caminhão aqui, bem na hora. A congestão
é o seguinte, vai ser o contrário. Se a hiperemia era ativa, a congestão é um processo passivo. Se a hiperemia era arterial, a congestão é venosa. Fim, acabou. Se a hiperemia era vermelha, a congestão é azul. Porque o sangue venoso é mais azulado. Tá aí. Então, olha só, nosso problema aqui da congestão não é a chegada do sangue, e sim a saída desse sangue. A saída está diminuída. Então, o sangue vai ficar aqui por mais tempo. Que sangue é esse? Um sangue venoso, um sangue azul. Então, é um processo passivo. Está parado, só recebendo. Tá? E aí, congestão. E sobre a congestão também, só para a gente resumir certinho, vamos lá, palavras-chave. Passiva, venosa, de coloração azulada. Essa coloração azulada, peguem como uma coloração cianótica. Tá? E um exemplo muito clássico que cai em prova é a congestão hepática crônica. Ou seja, o fígado em noz moscada. Essa imagem bem aqui, ó, hígado em noz moscada. Continuando então, falamos de edema e falamos da hiperemia e congestão. Agora falar da hemostasia, certo? Se o teu paciente sangra muito, tá? São os transtornos hemorrágicos, ou se ele coagula demais. Coagula demais também é um problema, que aí estamos falando dos transtornos trombóticos. Então, o que vocês têm que entender desse tema de hemostasia aqui? Tá? Primeiramente, uma vasoconstrição arteriolar. Tá? Então, primeiro, antes de tudo, vamos explicar. Eu vou explicar por cima essa fisiopatologia aqui para vocês, bem por cima. Tá? Então, como que ela começa? Entendam o seguinte. Para que nós possamos coagular de forma normal, de forma perfeita, para manter esse equilíbrio, nós precisamos ter plaquetas, que são umas célulazinhas, vocês lembram, que vivem em torno de 10 dias, mais ou menos, tá? Precisamos dos fatores de coagulação, tá? E precisamos da participação do endotélio vascular. Por quê? A plaqueta, pessoal, que vocês conhecem, ela fica basicamente aqui, ó, no meio do fluxo sanguíneo. Ela não fica perto do endotélio vascular, porque ela já tem uma afinidade mesmo com o endotélio, tá? Só que o certo dela é estar passeando aqui pelo meio do sangue, tá? A plaqueta, ela só vai ser chamada para o endotélio vascular quando esse endotélio vascular sofreu um dano, tá? Então, a partir do momento que eu tenho um dano do endotélio vascular, as plaquetinhas já vão para lá, porque isso indica para elas que alguma coisa está acontecendo, certo? Então, tem liberação de endotelina, tem vasoconstrição para tentar resolver, a matriz extracelular fica exposta, enfim, vocês não têm que saber isso certinho assim. O que vocês têm que entender? Lesionei, plaqueta vai para lá, tá? Fechou? Então, primeiramente, uma vasoconstrição e a plaquetinha vai para lá. Se eu estou falando das plaquetas, tá? Elas vão se juntar e vão formar um tampão, tá? O que a gente chama de tampão plaquetário. Então, faz de conta que, deixa eu pegar aqui o lápis aqui para vocês. Tive um dano aqui, certo? Vamos fazer um dano aqui. E aí vou ter justamente o recrutamento dessas plaquetas, associado a uma vasoconstrição. Beleza. E aí, olhem aqui embaixo. Agora a gente já tem a adesão de umas plaquetas, formando um tampão, tá? Formou um tampão plaquetário. Isso aqui a gente chama de hemostasia primária, tá? Primária é essencialmente com as plaquetas. E aí o que acontece? Elas tamparam o local do dano, perfeito, a plaquetinha já está lá. Só que não está resolvido ainda, porque esse tampão plaquetário aqui não é firme. Não é firme, ele pode se desprender a qualquer momento, é fraquinho, certo? Então, o que acontece? Eu pulo agora para a segunda etapa, que é a hemostasia secundária. Então, eu tenho meu tampão plaquetário, certo? Com as minhas plaquetinhas, e agora eu tenho um depósito de fibrina, tá? Eu tenho trombina, eu tenho fibrinógeno e eu tenho fibrina. Ou seja, essa fibrina, pessoal, é como se fosse uma cola.
para as plaquetas, como se fosse um cimento, tá? Então agora eu peguei essa fibrina e passei uma cola nesse tampão plaquetário para deixar esse tampão mais firme, tá? Passei um cimento nesse tampão. E agora eu tenho um tampão plaquetário mais firme, tá? Vamos desenhar bem ele aqui. Tá colado. Agora ele tá beleza. Agora ele aguenta mais, tá? Estamos resolvendo o dano, beleza? E aí o que acontece? O correto é o meu endotélio ser fininho, lembra? Bem fraquinho, bem ali quieto na dele. O sangue, para vocês entenderem, tem que correr, aqui o meu mouse some quando eu estou desenhando. O sangue tem que correr, gente, aqui dentro do vaso, assim, ó, livre, tá? Como se fosse a água de um rio, certo? Descendo do rio. Então, presta atenção, eu já colei o meu tampão plaquetário com o meu cimentinho, com a minha cola chamada fibrina, e aí o fluxo sanguíneo vem assim, ó. Vem, mas espera aí, tem um obstáculo aqui. Então ele tem que fazer isso aqui, ó. Passar por cima para poder continuar, isso tá errado. Vocês viram, né, na parcial de aterosclerose, que isso aqui estava errado. Eu não posso fazer mais pressão para esse sangue passar aqui dentro. E aí, a gente entra na quarta fase, então, tá? Então, o sangue vem, como eu tenho um obstáculo aqui, o tampão não pode ficar sobrando. Então, a gente vai para a última etapa, tá? Que é a estabilização desse trombo, certo? E, justamente, a dissolução desse trombo, certo? Então, eu tenho todo esse trombo aqui formado com plaquetas, fibrina, algumas células de defesa, como os neutrófilos, alguns eritrocitos ficam presos também nessa fibrina, e aí eu preciso dissolver esse tampão aqui, ó. Um processo chamado fibrinólise. Eu preciso quebrar essa sobra. Para que eu quebro essa sobra? Justamente para o meu sangue poder correr livremente aqui dentro. E aí eu resolvi. Um caminhão também, um trator agora. Aí na hora. E aí eu resolvi, certo? Resolvi o problema do dano vascular. Certo? Então são essas etapas. A fisiopatologia por cima, né, de um processo de cicatrização é esse. Tá? Resolvi. E aí o que o paciente faz quando chega aqui, tudo prontinho? Ele pega a unha e tira a casquinha, né? E aí começa tudo de novo. Tudo de novo. Tá? Então essa é a fisiopatologia, por cima. No hemostasia primária, qual é o componente principal? Quem que participa no hemostasia primária? As plaquetas. Tá? É as plaquetas. São as plaquetas. No hemostasia secundária, quem participa? Certo? Estou falando dos fatores de coagulação. A fibrina, tem toda uma cascata de coagulação. A cascata. Tá entendendo? Então isso é importante. Tá? Já viram dengue? Dá um exemplo para você. Dengue. Paciente com dengue e mata, inclusive, mata muita gente, ainda mais agora, chegando todo esse verão de novo. Falar assim, nossa, fulano está internado com dengue e, meu Deus, a plaqueta dele está baixíssima. O cara está com 15 mil de plaqueta. Isso é para ter mais de 150 mil, por exemplo. Tem 200 mil, por exemplo. Ele está com 15 mil. Qual é o problema disso, pessoal? Que quando ele tiver uma lesão no vaso dele aqui, desculpa, passei sem querer, ele não vai ter essa daqui, ó, hemostasia primária. Por quê? Ele não tem plaqueta. Ele pode ter a fibrina, ele pode ter a cola bonitinha, mas ele não tem quem formar o tampão plaquetário, tá? Então isso é importante para vocês, para poder entender como que essas patologias funcionam, tá? E aí, os transtornos hemorrágicos. O paciente pode sangrar, perfeito. E como que essas hemorragias podem se manifestar? Como petequias, que são as menorzinhas, tá? Púrpuras, equimoses e um hematoma, tá? O que vocês têm que saber? Porque isso aqui cai em prova. Que as petequias, pessoal, são por problemas na hemostasia primária, aquela da plaqueta. Já viu dengue? O cara tá com dengue, tá cheio de petequias no corpo. É assim que fala. E essas petequias déficit de plaqueta, por exemplo. Tá? Tamanho,
das lesõezinhas de 1 a 2 milímetros, tá? Isso aqui são petequias, bem pequenininhas, pontinhos vermelhos, tá? Púrpuras, um pouquinho maior que a petequia, mais de 3 milímetros, também por transtorno da hemostasia primária. A equimose, pessoal, já é uma hemorragia um pouquinho maior, agora de 1 a 2 centímetros, tá? E ela está relacionada, assim como o hematoma, com fatores de coagulação. O hematoma, então, nem se fala, né? Pode ser um déficit de fatores de coagulação. O hematoma não tem nem tamanho para falar dele. Pode ser muito maior que 2 centímetros, inclusive, tá? Hematoma. E qual que é a importância desses transtornos hemorrágicos, pessoal? O seguinte, se o teu paciente sangra e nem percebe que pode acontecer, inclusive, ele vai ter uma anemia, por exemplo. Essa anemia vai repercutindo, né? Vai acabar levando a uma insuficiência renal para ele, porque o rim é quem produz a eritropoetina, que fica fabricando sangue demais e não dá conta às vezes, tá? Então, dependendo do grado dessa hemorragia, da instalação, pode levar um paciente para um choque hemorrágico, tá? Um choque cardiogênico, tá? Olha lá, anemia ferropênica, eu coloquei aqui. Um hematoma no cérebro, imagina, o paciente morre. Lembra, tudo no cérebro não tem para onde se expandir, pode morrer, inclusive, tá? O que é mais importante também? Vamos lá, todo slide eu falo o que é mais importante. Essa classificaçãozinha e o tamanho delas. Tromboses, falamos do sangrado, agora nós vamos falar das tromboses. Fechou? O seguinte, o que vocês têm que saber da trombose? Vamos lá. Para começar, triada de Virchow. Então, triada de Virchow, pessoal, é importante, tá? Pelo menos os componentes dessa triada. Então, eu vou ter uma lesão endotelial, tá? Uma lesão endotelial. O que pode causar lesão na parede do vaso? Ixi, inúmeras causas, tá? Toxinas, o colesterol na aterosclerose, né? O colesterol em excesso vai danhando os vasos. O tabaco, de novo. Agora mesmo, o Covid, de novo, causa endotelite, etc. Então, a lesão endotelial é o primeiro passo, tá? Depois, se o teu paciente tiver isso aqui, essa daqui eu acho interessante, ó. Um fluxo sanguíneo alterado. Lembra a historinha lá que o sangue tem que correr livre como um rio? Qualquer momento que tem um obstáculo para o fluxo do sangue, esse sangue meio que já vai parar um pouquinho na frente desse obstáculo para poder passar. E parou um pouquinho, ele tende a formar os trombos, tá? O que a gente chama de êxtase. Tanto é que, tanto as placas de ateroma de grande calibre, quanto os trombos mesmo, eles têm uma tendência a se formarem nas bifurcações. Lembra? Tem uma artéria que vai dando ramas, por exemplo, ou uma vena que tem suas ramas, que seja. Então, nas suas bifurcações é onde tem uma tendência maior a formar trombo. Por que na bifurcação? Porque ali, ó, é onde tem alteração do fluxo sanguíneo, tá? Ou êxtase. E por último, um estado de hipercoagulabilidade. Alguns pacientes coagulam demais mesmo, tá? E aí, se juntar com a lesão de endotélio e um fluxo alterado, temos uma trombose. Tá? Isso aqui se chama triada de Virchow. Bem importante, tá? Muito importante. E aí, esses trombos, pessoal, esses trombos, gente, eles têm a sua morfologia específica, tá? Temos trombos murales, anote assim, mural é para o coração. Enfim, com exceção das válvulas, é claro. Mas está lá no meio do miocárdio, está lá numa câmara cardíaca, lá, um trombo, é um trombo mural, tá? O trombo arterial, pessoal, ele tem uma tendência a ocluir a luz, porque a parede da artéria tem músculo, e esse trombo se fixa com maior firmeza e vai fechando a luz do vaso, tá? Por isso que ele recebe o nome de trombo oclusivo, tá? O trombo venoso, tá? Ele tem uma tendência por acometer mais os membros inferiores, né? Uma trombose de membros inferiores, inclusive, e ele é um trombo bem perigoso também, porque como a vena é mais fraquinha,
esse trombo se desprende com a maior facilidade. Tá? Não que o da artéria não se desprenda também, mas o das venas se desprende com a maior facilidade, não o trombo inteiro. Pode se desprender alguns pedacinhos dele também. Tá? E aí, esse pedacinho pode ir para algum lugarzinho no corpo do teu paciente e matar ele, dependendo. Tá? Por exemplo, no caso de um tromboembolismo pulmonar. E por último, o trombo nas válvulas cardíacas, chamado de vegetação. Não tem como, pessoal, vocês errarem uma questão dessa de prova. O trombo localizado numa válvula cardíaca se chama, aí tu escrever lá, sei lá, oclusivo. Tá? Não, tá? Vegetação. Bom, é um trombo na válvula cardíaca. E aí, ó, isso aqui é um coração, tá? Isso aqui eu sei que vocês sabem que é um coração. E se tem um trombo no coração, que trombo é? Um trombo mural. E fim, tá? Ah, o trombo aórtico. O trombo aórtico gera muita dúvida. Muita dúvida. Até o próprio Robbins se confunde também. Por quê? A gente pode jogar como um trombo mural ainda. Até porque, Duda, o seguinte, o trombo, ele pode se propagar. E acontece que se vocês tiverem um trombo mural no coração, e se propagar quer dizer que ele está aumentando de tamanho. Então ele pode se propagar por uma aorta. Assim, região de cajado da aorta, região dessa aorta mais proximal do coração. Eu posso ter um trombo mural aí. Posso, por que não? É um trombo arterial, tá? Só que localizado na aorta. Recebe o nome de trombo aórtico. E aí que na morfologia dele pode até ser como um trombo mural, inclusive. E de acordo com a evolução desse trombo, gente, isso aqui também cai e o pessoal erra. Por quê? Na hora que fala de propagação, parece... Eu não sei, eu não consigo entender. Mas parece que quando fala de trombo, vocês já querem falar de êmbolo. Não pode falar trombo que quer falar embolismo, sabe? Calma, tá? Primeiramente, o trombo pode se propagar. E o que é se propagar? É se encher de mais plaqueta, de mais fibrina, e aí ele vai aumentando de tamanho. Tá? Então tem uma propagação desse trombo. Ele aumentou de tamanho. Está no mesmo lugar ainda. Tá? Ele não foi para lugar nenhum, ele só aumentou de tamanho. Tá? Embolização. E outra coisa, que essa propagação fique clara para vocês o seguinte, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui. Que também vocês entendem só assim às vezes, ó. Tá aqui a luz do vaso, certo? E aqui eu tinha um trombo. Beleza? E aí, ele foi se propagando. O que é se propagando? Ele foi aumentando. Mais plaqueta, mais fibrina, põe os eritrocitos juntos no meio, põe os neutrófilos, coitados, estavam passando por aí, foram ficando. Então, ele foi aumentando de tamanho, se propagando. Tá? Eu sei que todo mundo tem essa visão. Só que eu quero mostrar essa outra visão para vocês. Esse corte aqui, ó. Lateralmente aqui, ó. Tô com o nosso trombo aqui, certo? Esse mesmo aí que eu desenhei. Onde que esse trombo está localizado? Claro, né? A gente estudou justamente numa bifurcaçãozinha aqui, certo? E aí, propagação. Mais plaqueta, mais fibrina, mais eritrocitozinho, mais fibrina, mais plaqueta. O trombo está se propagando. Só que agora ele já está dentro de um vaso de menor calibre. Estão entendendo a importância disso? Ele não vai crescer só aqui, ó, desse jeito. Ele pode ir crescendo de acordo com o fluxo sanguíneo. Ó. Se o sangue está vindo aqui, por exemplo, ele vai ir crescendo de acordo com o fluxo. Tá? O trombo está se propagando. Daí incluiu um vaso de menor calibre. É importante isso daí. Tá? A embolia é quando o trombo se desprende, certo? E migra para um local que a luz é menor. E aí lá ele impacta. Tá? Embolia é muito importante, mata o paciente. Tromboembolismo pulmonar, por exemplo. Tá? Dissolução é o seguinte. Deixa eu fazer um desenho, podia ter deixado meu desenho aqui. Dissolução, só para vocês entenderem. Tá? Tenho lá o vaso, de novo. E aí a gente formou o trombo aqui. E aí, nosso paciente foi constatado esse trombo aqui, e aí a gente receitou para ele
claro, alguns anticoagulantes, e alguns fibrinolíticos mesmo, que são alguns fármacos que quebram esses trombos, certo? E aí, com o passar do tempo, pessoal, a gente está incentivando essa fibrinólise, nós podemos fazer isso aqui, ó. Passou uma moto barulhenta bem na hora. Mas, olha lá, ó, isso aqui se chama dissolução, certo? Eu quebrei o trombo, certo? E recuperei a luz da parede vascular. Tá aí. Mais uma possibilidade também. Ou organização e recanalização, que é quando a parede vascular, ela já gosta muito desse trombo. E ela fala, não, fica aqui comigo, não sai mais daqui não. Então, toda aquela parte de matriz, de músculo liso, de tecido conjuntivo, láxeo, por aí vai, meio que vai organizando esse trombo. E ele passa a fazer parte da parede vascular mesmo. Tá? E aí o sangue tem que buscar uma outra via para continuar passando. Tá? São essas, a evolução do trombo basicamente é em cima disso. Esse desenho é muito bom, não tem no livro de vocês, tem no livro da edição antiga, tá? Que é, ó lá, ó, tromboses, eu fechei a luz, eu ocluí a luz, posso, por que não, certo? E aí, o caminho, ó, resolução, é a dissolução do trombo, certo? Esse trombo pode se soltar, principalmente se é de uma vena, e aí parar lá no pulmão, certo? Ele pode se organizar, fazer parte da parede mesmo. Posso recanalizar, ó, isso aqui é um novo caminho para o sangue continuar passando, e ele pode se propagar, ele pode crescer, tanto ocluindo a luz quanto aumentando na sua longitude. Um desenho muito bom. Tá? E aqui a microscopia de um trombo. Basicamente mostrando uma luz completamente ocluída. Tá? Para vocês verem. E vamos lá. Agora isso aqui sim pode marcar essa página aqui com uma estrelinha. O êmbolo. Tá? Definição de êmbolo é importante vocês saberem. Tá? Por quê? Fica naquela... o êmbolo é quando se desprende o trombo. Tá, beleza. Calma. Tá? O êmbolo é quando uma massa, tanto sólida, líquida ou gasosa, tá? Ela é transportada para um local distante do seu ponto de origem, tá? Ou diferente do seu ponto de origem. E aí eu já estou falando de um êmbolo, tá? Que ele pode ser também um microêmbolo, tá? Quando eu vou soltando alguns pedacinhos desse trombo, tá? E vão saindo pedacinhos e aí vão ocluir um vaso menor. Tá? É importante, pessoal, por quê? Primeiro, por causa de uma trombose venosa profunda, onde, se o teu paciente tiver essa tendência a formar trombos nas suas pernas, eu tenho que cuidar, porque esse trombo pode se desprender da perna e matar o teu paciente. Tá? Pode ir lá para o pulmão. Isso aqui eu expliquei bastante para vocês, a embolia de pulmão. Tá? Expliquei mesmo, naquela aula. Tem manobra, inclusive, pessoal, já falando disso, claro, vou só comentar de novo. Lembra aquela história daquela senhora obesa, tal, que tem essa tendência, que aí o médico receita que ela não pode fazer uma viagem longa sem esticar as pernas, sabe? Ela tem que volta e meia parar o carro para dar uma caminhadinha. E aí quando você viaja com esse tipo de pessoa, você fala, nossa, cara, frescura dessa mulher, incomoda, a gente não anda. Não é frescura, tá? Senão ela vai morrer, dependendo da situação. Tá? Então, agora, mais uma vez, vocês estão orientados a isso, justamente a incentivar, inclusive, tá? Esse tipo de conduta. E o que eu tinha para falar para vocês, inclusive, beleza, falamos da embolia de pulmão. Essa imagem aqui, gente, é um trombo em cília de Montar, tá? É esse daqui, ó. Esse trombo em cília, tá? Que é justamente da embolia de pulmão, tá? Cuidado com essa foto, isso aqui cai. A tromboembolia sistêmica é o seguinte, um trombo no coração se desprende do coração e vai para a circulação sistêmica, por isso ela recebe esse nome de tromboembolia sistêmica. Onde, claro que esse trombo ficava bem lá no coração, porque tinha lugar, né, tem espaço ali para ele crescer, mas na hora que ele vai para a circulação sistêmica, uma hora ele vai para um vaso de menor calibre. Tá? Por exemplo, o cérebro. Imagina só, soltou e está indo para o cérebro do teu paciente. Então, é complicado também.
Tá? A embolia grassa é essa que é gordura, tá? É gordura. Entrou lípido, entrou grassa na circulação sanguínea, tá? E como que vai entrar gordura no sangue? Quebrando um fêmur, por exemplo, tá? Então, o paciente quebrou o fêmur. E aí a médula óssea do adulto é a médula amarilla, né? Cheia de gordura. E aí essa gordura vai para o sangue e estamos diante de uma embolia grassa. A embolia gaseosa, bolhas de ar na circulação sanguínea. Bolhas de ar na circulação sanguínea. Como se chama? Embolia gaseosa. E a embolia de líquido amniótico é uma complicação aí pós-parto ou de parto, onde entra o líquido amniótico na circulação sanguínea. Tá? Também cai. E essa é a imagem dela. A embolia de líquido amniótico. Para terminar o infarto, estamos terminando já. O infarto, pessoal, é o seguinte. Cuidado quando estiver falando de infarto. Quando ocorrer uma necrose isquêmica, ou seja, a região deixar de receber sangue, e aí essa região vai ser acometida com um infarto, tá? Um infarto. Tanto é que a necrose isquêmica, ela também se chama necrose coagulativa. E um ponto muito marcante da necrose isquêmica, justamente, é que ela está relacionada com os infartos, exceto o infarto cerebral, tá? Inclusive, então cuidado. Infarto cerebral, a necrose é liquefativa, é outra história, tá? Mas depois a gente vê na aula de necrose, tá? Então, causas de um infarto, pessoal, uma trombose, ou essa mesma embolia aí que a gente está falando, tá? Ou o intestinal, quando acontece isso aqui, ó, torce o órgão sobre o próprio eixo, tá? Ah, lembrei de um que vocês tiveram, torção testicular. Vocês tiveram torção testicular no aparato masculino? Quando, né, eu tinha torção também. E aí, justamente, deixa de receber sangue, temos um infarto testicular, tá? Então, vamos lá. Infarto Rojos, palavra-chave, circulação dupla, tá? E oclusão venosa e etc. E o próprio nome já diz que é um infarto hemorrágico. Mas guardem como circulação dupla. Por exemplo, pulmão, tá? Infartos blancos são infartos anêmicos. São infartos relacionados à circulação terminal. Tá? Então, um é circulação doble e o branco circulação terminal. Tá? E para terminar, o choque. Tem que saber o que está aqui, nesse esqueminha aqui. Tá? Então, vamos lá. Choque. Definição de choque. Então, choque, pessoal, é um estado de hipoperfusão e hipóxia. Então, são duas palavras importantes, tá? Então, olha lá, estado, não sei o que, encheu linguiça, mas chegou lá altera a perfusão tissular e provoca hipóxia celular. Então, duas palavras que vocês têm que ter, hipoperfusão e hipóxia, tá? Esse é o nosso choque, tá? E aí, o que acontece? No choque, nós temos 3 fases. Tá escrito aqui. Uma fase compensada, que é quando, assim, por exemplo, teu paciente está sangrando, hemorragia, e aí entrou em ação renina, angiotensina, aldosterona, a hormona antidiurética, sabe? Aquela vasoconstrição periférica, e aí o teu paciente está se mantendo vivo. Tá? Então, esse choque está compensado, por enquanto. O paciente está compensado, por enquanto. Certo? Essa é a fase compensada. A fase descompensada, não sei se vocês já ouviram falar. Já deve ter ouvido falar, vocês assistem Grey's Anatomy, House, sei lá o que, alguma coisa do tipo. Tá lá, o pessoal fala assim, nossa, o paciente está descompensando. Descompensando justamente é isso, ele está deixando de estar estável. Tá? E aí, o que é a fase descompensada? Se o médico não atuar, sozinho ele já não aguenta mais. Se o médico não atuar com algum fármaco, com algum procedimento, ele vai morrer. Tá? É uma fase descompensada. E por último, temos a fase irreversível do choque, que é quando agora já era. Tá? Deus já
pegou na mão dele, já está trazendo, não vai ter mais jeito. Tá? É uma fase irreversível. Então, são as 3 fases do choque. O que acontece? Em anatopato, esses termos mudam, segundo Robbins. A compensada é chamada de não progressiva, a descompensada é chamada de progressiva, e a irreversível é irreversível mesmo. Tá? É a mesma coisa. Tá? E os tipos de choque, vamos lá. Temos o choque cardiogênico, que é causado por um infarto, uma arritmia, um embolismo pulmonar, tá? O choque hipovolêmico, que também anda muito lado a lado com o cardiogênico, tá? Que é devido à hemorragia hipovolêmico, tá perdendo volume. E a causa mais frequente justamente é de hemorragia, né? Mas o paciente com queimadura, vômitos, diarreias, etc. E dentro dessa categoria de choque distributivo, nós temos o choque anafilático, são as pessoas que têm essa reação anafilática, ou seja, a picada de abelha, algum medicamento, alguma comida, por exemplo, e aí descarrega uma reação anafilática, que pode levar a um choque. O choque séptico, que aí é com alguma infecção generalizada, uma resposta inflamatória aí sistêmica, inclusive, tá? Choque neurogênico. Alguns livros trazem o choque endócrino também, mas aí já é mais detalhado ainda para vocês, tá? Então, basicamente de choque, o que vocês têm que saber? A definição, pelo menos os tipos, alguns tipos, para estar no jogo, e as fases do choque. Essas fases do choque são importantes. Vai usar em quirúrgica também. E aí, eu acho que é isso. Terminamos